Quer um folhetim? Qual um folhetim? Aceita o folhetim? Aceito. Pode ler, palavra do Senhor. Folhetim? É um folhetim. Sabe por que você pegou esse folhetim? Porque Deus já tinha pré-determinado que você aceitaria o folhetim. Folhetim? Folhetim? Jovem? Não. Sabe por que você recusou? Porque Deus já tinha pré-determinado que você recusaria. Folhetinho? Folhetinho. Não vai aceitar? Folhetim? Folhetim? Deus predeterminou, por isso que você aceitou, viu? Folhetim? Ó, meu jovem. Folhetim? Folhetim? Tem cara de que precisa? Ó, folhetim. Ai. Boa noite, igreja. Ai. Muitos livros. Muito bem. Nesse momento eu vou falar... Não vou usar isso aqui não. E é o seguinte, eu não quero escutar um pio, ok? Eu quero silêncio total, eu não quero ver ninguém saindo para tomar água, ninguém para sair para ir para o banheiro, não quero escutar bebê chorando, adolescente se coçando, gente tossindo, não quero nada, ok? Porque agora é hora de escutar a palavra de Deus e para isso tem que ser sério, tem que ter reverência. Bom, meu nome é João Calvino e para certas coisas eu sou rígido, certas coisas, por exemplo, com as coisas da palavra de Deus. Certamente tudo que envolve a palavra de Deus, eu sou uma pessoa bastante rigorosa. Mas quando você me conhece mais de perto, me vê no âmbito familiar, e quando eu lido com os meus amigos, você descobre que eu sou uma pessoa mais gentil, eu sou uma pessoa mais doce. Mas no que diz respeito à Bíblia, a coisa fica um pouco mais rígida, então vamos prestar atenção. Mas assim, para essa noite ficar um pouco mais agradável, mais confortável, vamos nos tornar amigos. Eu vou me apresentar, eu vou contar a minha história, assim nós criamos uma relação de amizade e eu posso ser mais gentil com todos vocês. Como eu comentei, meu nome é João Calvino. Eu nasci em 10 de julho de 1509 em Lyon, na França. Alguns acham que eu sou suíço, mas não, eu sou francês. E na verdade, mais a respeito de mim e a minha família, meu pai era um administrador financeiro e ele trabalhava para a Igreja Católica. Nós não éramos pobres, nós até que vivíamos bem, nós pertencíamos à classe média de Paris. E eu era um jovem muito inteligente e também um pouquinho financiado pelo papai, eu que era um pouco filhinho de papai. Aos 14 anos fui enviado para a Universidade de Paris. A minha intenção era estudar teologia e de fato eu estudei. Eu era tão inteligente, tão já intelectualizado, que aos 19 anos eu não só concluí o bacharel em teologia, mas também o meu mestrado. Eu quis continuar estudando. Vocês viram a quantidade de livros que eu entrei aqui? Eu gosto de estudar. Eu sou um intelectual. Meu negócio é estudar, é ler, é pesquisar. Eu quis continuar estudando, então o que eu fiz? Na mesma universidade, eu comecei a estudar direito, além de um padre da Igreja Católica, estudando teologia, eu também iria estudar direito. Em algum momento, durante o meu curso, o meu pai, ele brigou com o bispo da cidade de Paris. E então eu não pude mais continuar estudando em Paris, e meu pai me enviou para outra universidade, em Orléans, também lá na França. E aos 23 anos, eu concluí o meu curso de Direito. Então eu era não apenas um teólogo, mas também um advogado. Lá nessa universidade, estudando Direito, eu aprendi idiomas, eu desenvolvi o meu raciocínio lógico. As pessoas olhavam para mim e notavam que eu era muito inteligente. E de fato eu era muito inteligente. Aos 23 anos eu concluí esse outro curso e lá eu comecei a ter contato com os livros e escritos de Lutero. Lutero, ele esteve aqui semana passada, não? O baixinho? Ele veio, falou com vocês. Eu bebi dessa fonte, eu li os livros de Lutero, então eu tomei consciência e informações a respeito da Reforma Protestante. Eu acredito que foi mais ou menos por essa época que eu me converti. Eu não deixei registrado em nenhum lugar, então eu não me lembro muito bem o momento exato da minha conversão. Mas foi lá, provavelmente, onde eu tomei a minha decisão por Cristo. E depois que eu concluí todos os meus cursos, em 1533, um amigo meu chamado Nicolas Coppi, ele era reitor da Universidade de Paris. E ele era também um tanto quanto reformado. E em um de seus sermões,
ele pregou muito a respeito da reforma. Não só a respeito da reforma, mas também com ideias da reforma de Lutero. Todo mundo que escutou em Paris, ninguém gostou. Todo mundo ficou com raiva. Na verdade, a França nunca aceitou, nunca abraçou a reforma protestante. Eu, como francês, eu fiquei muito decepcionado com isso. Mas sabe que quando Nicolas Cop fez esse sermão, pregou e todo mundo ficou bravo com ele, eu saí e o defendi. Eu também, afinal de contas, estava lendo Lutero e estava totalmente por dentro do assunto. A situação em Paris ficou tão feia, tão feia, tão feia, que eu fui obrigado a sair de lá, porque senão eu iria ser preso. Antes eu tinha estudado em Paris, fui para Orleans, voltei para Paris e nesse sermão aconteceu toda essa situação. Que coisa complicada, ver o meu país abandonando uma verdade que poderia se agarrar. Então, no ano seguinte, eu decidi ir para Basileia. Eu queria trocar de ares. Na verdade, eu queria me dedicar ao estudo da palavra. Esse negócio de ser pastor, de assumir uma igreja, não era comigo não. Eu queria estar sentado numa mesa, estudando teologia, escrevendo meus livros. E foi lá em Basileia, quando eu comecei, aos 25 anos de idade, eu comecei a escrever a maior obra da minha vida, As Institutas da Religião Cristã, que nada mais é um livro de teologia sistemática. Compliquei? O livro que eu comecei a escrever, que era de teologia sistemática, funcionava da seguinte forma: eu selecionava um tema das Escrituras e eu discorria a respeito dele. Eu falei sobre Deus, eu falei sobre a salvação, eu falei sobre o homem, eu falei sobre a soberania de Deus. E esse livro, na verdade, era para ter uma versão de bolso, se bem que na minha época os bolsos eram enormes. Mas a minha intenção era um livro pequeno e compacto para que ele pudesse percorrer toda a Europa. Só que ao longo dos anos eu fui expandindo. E a cada 2 anos eu lançava uma versão maior ainda. Com a mesma intenção de continuar estudando, eu saí de Basileia. E eu pensei, vou para Estrasburgo, talvez lá eu consiga continuar estudando e assim me tornar cada vez mais intelectual. Eu queria tranquilidade, eu queria estudar, eu queria mergulhar na palavra e aprender, esse era o meu negócio. Mas os planos de Deus muitas vezes são diferentes. E no meio do caminho não havia uma pedra, mas havia uma guerra. Caminhando para Estrasburgo eu não pude seguir a rota comum. E eu tive que fazer um desvio no caminho e passei por Genebra, na Suíça. Chegando em Genebra, eu pensei, olha, aqui eu só vou ficar uma noite. Não mais que isso. Isso aqui eu estou de passagem. Havia um homem em Genebra chamado Guilherme Farel. Eu não sabia, mas ele era o líder do movimento da Reforma Protestante naquela cidade. E ele já tinha lido as Institutas. Quando o Farel ficou sabendo que eu, o autor das Institutas, estava na cidade, ele veio correndo falar comigo. E ele falou, Calvino, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um rebanho aqui em Genebra, isso porque as autoridades já tinham abandonado a fé católica e eles queriam abraçar a fé protestante. E ele estava explicando isso para mim e ele pediu minha ajuda. Há uma necessidade de um professor de teologia como você, Calvino. Fique conosco, nos ajude, nos ensine a Bíblia. E eu falei, não, já estou falando desde o início do meu discurso que o meu negócio é estudar. Esse negócio de ser pastor não é comigo, é separar a briga de marido e mulher, é gente com um problema em casa. Eu quero sentar e eu sou intelectual, eu não quero resolver problema dos outros. Não quero pastorear não, eu quero pensar, eu quero sossego. Alguns podem dizer que eu não era assim um teólogo tão raiz, que nem John Hus, que morreu, ou Martinho Lutero, né? Esses eram raiz, teólogo raiz. Talvez um teólogo mais de mesa, talvez eu era um pouco mais Nutella, não era um negócio tão firme. Mas ele insistiu tanto, de uma forma tão veemente. Sabe de uma coisa? Farel, gente, irmãos, vocês não sabem como era Farel. Eu era bem tranquilão, mas Farel, ele era agitado. Uma certa vez, Farel era francês também, assim como eu. Uma vez, eu vou contar isso, não contem para Farel.
ok? Uma vez ele estava na França, e ele estava em cima de uma ponte, e ele olhou assim, e na rua, vindo em direção dele, vinha uma procissão. Sabe procissão? A Igreja Católica faz procissão aqui no Brasil também, no século 21, na minha época, já faziam. Farel estava em cima da ponte, olhou a procissão, e a procissão vindo com a santa, né, segurando uma santa. Quando a procissão chegou bem próximo, Farel correu até a procissão, pegou a santa e jogou no rio. O pessoal olhou para Farel, olhou para a santa, olhou para o rio, ficou aquela situação sem saber. O pessoal partiu para cima de Farel, pegaram o Farel, bateram nele e prenderam. Depois ele conseguiu fugir. Mas eu não tinha essa intenção, eu queria estudar. Olha, da Suíça em Genebra, no máximo um chocolate quente. Mais do que isso, eu não queria. Só que de repente, Farel, que era todo enérgico, ele se levantou e diz o seguinte: Deus amaldiçoe o descanso e a paz que você tanto busca, porque diante da necessidade você se nega a ajudar e a prestar socorro. Farel disse isso para mim. Ele me amaldiçoou. Ele disse: já que você está procurando tanta paz e tranquilidade, que Deus amaldiçoe essa paz, porque a igreja de Deus necessita de você e você se recusa. Irmãos, aquilo entrou como uma lança no meu coração. A minha ficha caiu. E eu pensei: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Imagine se alguém lançasse uma praga sobre vocês. Que situação? O que vocês fariam no meu lugar? Logicamente, depois dessas palavras, eu fiquei em Genebra, ajudando. De início, eu me tornei um professor, depois pastor, e fui auxiliando. Meus irmãos, pastor, pode mudar. Aí, obrigado. Não, pode voltar. Aí, tá bom. Tem uma cola lá em cima. Voltando. Aí eu não só me fui professor, como pastor, mas ao longo do tempo eu também me tornei uma autoridade governamental do governo. Eu governava a cidade, um tipo de prefeito. Só que eu era muito rígido, assim como eu entrei aqui dando ordens em todo mundo, né? E aí começou alguns problemas. E tinha gente que faltava no culto e eu mandava prender. Reverendo Jonathan, seria uma boa ideia. Eu vou pedir uma lista para o reverendo, depois nós podemos fazer uma lista e eu vou sugerir a ideia de prender os membros que faltam. Imagina o tamanho da cadeia que nós teríamos. Só que aí, com essa minha rigidez, eu comecei a arrumar muita confusão, né? Dizem que na minha época, isso aí é muito real, os cachorros de Genebra se chamavam Calvino. Eu caminhava e escutava: Calvino, vem. Eu olhava, era o cachorro. Então o pessoal não gostava de mim, por causa desse meu jeitão rígido. Eu sei que a situação ficou tão insustentável que eu fui obrigado a sair de Genebra. E aí eu pensei: quer saber, eu vou para Estrasburgo. E lá finalmente eu vou conseguir essa vida tranquila que eu tanto busco. Quando eu cheguei em Estrasburgo, sabe o que aconteceu? O líder da Reforma Protestante de Estrasburgo chegou em mim e pediu ajuda. Eu falei não. E o que ele começou a fazer? Da mesma forma que Farel rogou praga sobre mim, ele também rogou. E da mesma forma que eu cedi a Farel, eu cedi em Estrasburgo de novo. Novamente, eu era pastor em Estrasburgo. Mas foi bom ali o meu tempo em Estrasburgo, tanto que foi lá que eu conheci a minha esposa, a minha amada Idelete de Buri. Eu fui muito feliz com ela. Ela que já era viúvona, com 2 filhos, mas nós vivemos momentos muito felizes. Eu não era um romântico, nunca fui um romântico, tanto que quando eu trocava cartas com outros reformadores, até mesmo troquei muitas cartas com Farel, eu escrevia: olha, eu não sou um romântico, se um dia eu for casar, essa mulher no mínimo tem que ser, no máximo, pode ser assim, tem que ser de Deus e econômica. Se for de Deus e econômica, já está bom, não sou exigente, né? Mas estando ali mais um tempo, passado 3 anos, eu recebi uma carta das autoridades de Genebra, e eles me convidaram para retornar.
E eu achei aquilo muito interessante. Eles me contaram na carta que a situação moral, social da cidade tinha se degradado de uma forma terrível. Genebra era ruim com Calvino, pior sem Calvino. Eu achei muito interessante também o fato deles não terem guardado rancor. Me mandaram embora, reconheceram o erro, e me chamaram de volta. E eu também aceitei, eu não guardei rancor deles. Isso é uma lição muito importante que nós devemos aprender. Nós devemos aprender a perdoar as pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos, é o nosso dever perdoar o nosso irmão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então, em obediência à palavra de Deus, eu perdoei e retornei. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá em 13 de setembro de 1541, eu retomei a pregação exatamente no versículo posterior ao que eu tinha terminado. Então, eu parei no versículo 5, 3 anos depois, quando eu retomei, irmãos, versículo 6, como diz o outro, vamos continuar o que eu estava ensinando há um tempo atrás. E lá eu fiquei. Mas realmente eu tive momentos difíceis em Genebra. Eu posso dividir o meu período de ministério lá em 2 momentos. Um de 1541 até 1555. Muitas pessoas não me respeitavam porque eu era um estrangeiro, havia muitos libertinos naquela cidade que queriam fazer de qualquer forma. Parte do meu sofrimento também estava na minha casa. A minha casa era um fuá. Eu amava Idelete, a gente se dava muito bem. Mas na minha casa estava eu e Idelete, seus filhos, meu irmão, que a esposa tinha abandonado, uma agregada, e essa agregada tinha um monte de filhos também. Vocês acham que eu estudava num mar de rosas? Não, era um fuá a casa, era uma bagunça, criançada, correndo para cima e para baixo, a mulherada correndo, gritando, correndo atrás das criançadas também, e eu lá, tendo que estudar. Então era problema dentro de casa, nesse período, né? Problema na cidade. Eu não sei se comentei com vocês, mas eu me casei por volta de 1540. E nesse período de turbulência que eu estou citando para os irmãos, o meu filho, 2 anos depois que eu me casei, eu vou tirar isso. 2 anos depois que eu me casei, eu tive um filho, Jacques, e com 2 semanas ele morreu. Eu perdi o meu filho. E tristeza atrás de tristeza. Eu me casei e 9 anos depois, a minha esposa também faleceu. Nesse período turbulento de ministério em Genebra. E para piorar ainda mais a situação, nesses anos, um homem chamado Miguel Servetus apareceu em Genebra. E ele era considerado um herege. E de fato ele era um herege. Lá em Paris, ele estava fugindo de Paris porque quiseram colocar ele na fogueira. A Igreja Católica estava condenando ele por heresia. Ele dizia que a Trindade não existia e que, na verdade, a Trindade ofendia o caráter de Deus. E, de fato, isso é verdade, porque a Trindade existe. E quando ele apareceu em Genebra, nós, como autoridades, nós o prendemos. Eu preparei uma lista com 38 acusações contra ele. E o veredito dos governantes foi: vamos jogar ele na fogueira. Quando eu escutei essa sentença, eu me opus. Eu pensei comigo: onde já se viu mandar alguém para a fogueira? Nós somos cristãos, que barbaridade é essa? Não pode fazer isso. E eu falei: não vamos queimá-lo, vamos decapitá-lo. Eu disse que eu cometi alguns excessos. Eu cometi excessos. Mas também os irmãos precisam entender que a nossa mentalidade lá do século XVI não é como a de hoje. Não existia uma tolerância religiosa como existe hoje. Mas com certeza, meus irmãos, eu cometi erros porque sou homem e pecador. Mas tudo o que eu deixei registrado na minha teologia ainda é válido para toda a igreja. Eu tenho uma outra questão aqui que eu quero apresentar para os irmãos. Não era apenas problema na minha casa, não era problema na família ou na religião. Eu tinha alguns problemas físicos também, algumas doenças. Eu trouxe uma pequena listinha. Quero apresentar para os irmãos aqui,
porque também decorar tudo isso aqui é muito difícil. Além da tosse, eu tossia muito de vez em quando. Era tosse, saía sangue quando feria os pulmões, eu tinha dores de estômago, além de gripe intestinal, febres, problemas na traqueia, pleurísia, gota, cólica, hemorroida, abscesso interno que não cicatrizava, artrite, dor aguda nos joelhos, na panturrilha, nos pés, inflamação aguda crônica nos rins por causa de infecção, cálculos biliares e cálculos renais. Uma hora tinha que morrer. Isso tudo era real. A minha saúde sempre foi muito fraca, muito fraca. Mas enfim, irmãos, mesmo doente eu pude produzir muito. Os últimos 9 anos ali em Genebra foram anos de paz, de muita tranquilidade. Afinal de contas, eu tinha o apoio de todas as autoridades. E esse período foi mais ou menos de 1555 a 1564. E eu tinha o apoio dos nobres e do povo ali. E ali, finalmente, eu pude finalizar as institutas, que eu tinha começado há tantos anos antes e fui acrescentando pouco a pouco. Vocês que têm a Bíblia de Genebra, foi em 1560 que nós lançamos a Bíblia de Genebra. Eu tenho a ver com essa história. E nós também fomos os primeiros a lançar uma Bíblia comentada em inglês. Não havia. Nós produzíamos muito, nós estudávamos muito. Tanto nas institutas e como em outros escritos, eu tenho muita teologia, irmãos, muitas coisas, mas eu quero compartilhar algumas ideias, apenas, que eu deixei registrado. Em primeiro lugar, e é o foco da minha obra, é a soberania de Deus. Meus irmãos, nós servimos a um Deus soberano. O nosso Deus, Ele reina do jeito que Ele quer, Ele governa do jeito que Ele quer, Ele faz como quer, quando quer, da forma que quer. Deus, lá em Êxodo, falando com Moisés, Ele disse que Ele cria o surdo e Ele cria o mudo, Ele dá a visão ou Ele torna o homem cego. A palavra de Deus diz que não cai um passarinho do ninho sem autorização dEle, não cai uma folha da árvore sem que Ele não permita. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que a tudo controla, a tudo governa. Ele amolece o coração de quem quer e endurece o coração de quem quer. Ele é Deus. Por isso que alguns aceitam e outros recusam o folhetinho evangelístico, porque Deus está por trás disso. E há uma diferença abismal entre o Deus soberano e a nossa situação. Me contaram assim que eu desembarquei aqui, que alguns crentes de hoje em dia exigem coisas de Deus. E ficam até mesmo magoadinhos quando Deus não responde. Mas aí eu olho para essa postura desse crente e olho também para o que Deus revela nas Escrituras e não existe isso. Onde já se viu a criatura exigir algo do Criador? Onde já se viu o vaso exigir algo do oleiro? Não dá. Esse Deus fraco, que você pode pressioná-lo na parede e chantageá-lo, não existe na Bíblia. É um Deus inventado pelos homens. Também eu falei muito a respeito da situação do homem. O homem está morto, porque a Bíblia está falando que o Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, o Deus Criador, o Deus onipotente, onisciente, que controla todas as situações. Mas o homem está morto espiritualmente. Alguma vez, você já tentou conversar com o morto? Já tentaram isso? Chegou no velório, olhou para o morto e falou, e você disse para ele, nossa, mas você está mal, hein? E o morto lá. Viu, você está muito feia essa situação. Levanta daí, muda essa situação, se levante. E o morto lá. É isso que acontece quando você prega e a pessoa não responde. É por isso que você fala e parece que os olhos estão tampados. É porque a pessoa está morta espiritualmente e ela não consegue reagir. Você pode fazer apelo na igreja, você pode tocar um hino de fundo,
Você pode cantar para ela, vem já, alma cansada, vem já. Ela não vai vir já. Se não é Deus entrar nesse coração, invadir essa alma e lançar luz sobre essa escuridão, ela não verá a glória de Cristo. Se Deus não entrar com o seu Santo Espírito e ressuscitar essa pessoa, ela continuará morta, em trevas, cega, caminhando para o abismo do inferno. Deus, que na criação do mundo olhou para as trevas e viu a escuridão e disse, haja luz, é o mesmo Deus que olha para o coração do indivíduo que está em trevas e diz, haja luz. Isso é o que diz 2 Coríntios, Paulo ensinando a igreja de Deus. Quando Deus olha para esse coração em trevas e diz, haja luz, há luz. Então a pessoa, ela vive, ela se torna uma nova criatura. Em Cristo ela é recriada, porque Deus olhou para a situação dela e a resgatou. Porque Ele é um Deus soberano, Ele salva quem quer, Ele ressuscita quem Ele quer, Ele controla, Ele é rei, Ele é soberano. Deus é soberano, nós estávamos mortos. Que comparação, não há comparação, é um abismo. E sabe o meio pelo qual Deus leva a fé à pessoa? Para que ela ressuscite? Por meio da palavra de Deus, por meio da evangelização, que nós, igreja, nós somos os responsáveis por levar a palavra de Deus. O quê? Calvinista não evangeliza? Vocês acham que isso é coisa de arminiano? Claro que não, meus irmãos. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15 diz, como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E quem crerão? E como crerão naquele a quem nunca ouviram falar? A fé, ela vem pelo ouvir, meus irmãos. Isso é responsabilidade nossa, levar a mensagem de Deus. Levar a mensagem de Deus. E é tanto que o próprio texto vai elogiar como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, vocês têm levado as boas novas pela terra? Deus te deu essa responsabilidade. E sabe, eu como Calvino e na minha cidade, nós trabalhamos muito na evangelização, muito. Eu tive a grande oportunidade, voltando agora na minha história, né? Eu tive a grande oportunidade de fundar em Genebra a Academia de Genebra, que posteriormente se transformou na Universidade de Genebra. Além de medicina, direito, nós também tínhamos o curso de teologia, e nós formamos muitos pastores. Só na França nós enviamos 300 missionários. Só para a França, 300 missionários. E de início a igreja na França se espalhou. Mais de 2.150 igrejas foram fundadas por toda a França. 3 milhões de fiéis. Mas depois veio a perseguição e varreram a fé protestante da França. Até hoje, a França é um país morto espiritualmente. É muito triste ver a imoralidade, a sujeira, e como é um país frio, por decisões erradas que tomaram há muitos séculos atrás. Além disso, nós mandamos missionários para a Itália, para a Hungria, para a Polônia, Alemanha, para a Escócia, e também nós enviamos para o Brasil. Nós enviamos missionários aqui para o país de vocês. Mas quando você aprende a história na sua escola, você aprende sobre uma certa invasão holandesa e que os grandes heróis expulsaram os holandeses, mas na verdade eram missionários. A história muitas vezes ela é deturpada. Nós enviamos os missionários e quando eles chegaram aqui, eles foram expulsos e mortos por José de Anchieta. A história muitas vezes é contada de uma forma bem diferente, e eu até incentivo que os irmãos estudem um pouquinho melhor essa tal invasão holandesa. Irmãos, já chegando no final da minha história, alguns fatos interessantes é que em Genebra nós fundamos muitas gráficas. Eu gosto de comunicação, e eu fundei muitas gráficas, e nessas gráficas nós fazemos folhetos evangelísticos, iguais estes que eu entreguei.
Os irmãos acham que é coisa moderna? Não, nós já produzíamos há muito tempo. E nós enviávamos, nós contrabandeávamos folhetos para a França, tentando alcançar aquele país. Já em 1564 eu já estava bem debilitado, muito debilitado. Em 6 de fevereiro eu preguei meu último sermão e ali ficou evidente que seria meu último sermão. Uma tuberculose me pegou e eu já estava com uma saúde muito debilitada. Então eu chamei todos os ministros da igreja, dei as últimas orientações e disse que eu estava para morrer. E que após a minha morte, muitas dificuldades viriam. Mas eles precisavam ser fortes e corajosos. No dia 27 de maio, eu faleci. Eu fui enterrado em uma sepultura não identificada, a meu pedido. Eu não quis que houvesse muito alarde quanto a isso. Eu morri em companhia do meu amigo e sucessor, Teodoro Beza. Ele continuou com os meus estudos e também com a administração daquele lugar. Meus queridos, muitos dos meus livros estão em português. Muito das minhas ideias, da minha teologia estão na língua dos irmãos. Eu os desafio, queridos, a ler, a estudar, não só os meus escritos, mas também a própria Bíblia. Ela é a revelação da palavra de Deus. É nela onde os irmãos serão alimentados. É por meio dela que os irmãos vão crescer no Espírito. Vocês vão crescer em conhecimento, crescer na graça, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte e nos leve para a glória. Amém? Foi um prazer, queridos. Até mais.